Então, a pergunta que eu inicialmente gostaria de fazer, ela é mais direcionada tanto ao professor Leovaldo como ao professor da Federal de Uberlândia, porque me parece que eles trataram mais do aspecto do movimento sindical em si, mas isso não impede que os outros professores também emitam opinião sobre a temática. Bom, o sindicalismo também é tema de meu estudo de pesquisa, e pelo que foi exposto na mesa, nós podemos pensar o seguinte, que o sindicalismo no Brasil, ele vive uma crise que ele tem uma dimensão política expressa pelos limites políticos que contempla a proposição positiva do sindicato hoje, ou seja, o sindicalismo propositivo, ele representa uma crise política porque ele não consegue propor algo que rompa a lógica existente hoje do capital. Também uma crise ideológica na medida que, ao ser propositivo, ele abandona a crítica e entra na ideia de achar solução a partir do que está posto, sem questionar para ir adiante, ou seja, a própria hegemonia do capital, e que daí derivaria um outro problema maior, que seria a crise da perspectiva. Por quê? Porque você tem um limite político e um limite ideológico que poderia apontar para além. No entanto, o fato é que esse capital em processo, em valorização, em processo de acumulação, ele transformou o mundo do trabalho, e a gente não pode negar isso. E o que eu queria recuperar aqui é um pouco que o professor Ricardo Antunes começa a discutir no Adeus ao Trabalho, que é a questão seguinte: será que para os sindicatos hoje não seria interessante que também ter uma política de ação para aqueles que ficam desempregados, para os milhões de jovens que não têm entrada no emprego, pelo menos como a gente conhecia antes, certo? Mas a questão é, qual então seria a proposta política que seria capaz, então, de unir num mesmo propósito ou mesma proposição, tanto um trabalhador de uma indústria como um desempregado ou daqueles que dificilmente conseguiriam entrar no mercado de trabalho hoje. Ou seja, esse é o desafio, porque me parece que as cartadas do sindicalismo propositivo está posta à mesa. Agora a questão aqui, quem está com a perspectiva crítica, como a gente poderia estar pensando? E será que talvez essa aliança desse movimento sindical com esses outros movimentos não poderia apontar para aquilo que o professor Leorúrio levantou, que é ampliar a própria ação, porque ela sairia na prática do próprio âmbito sindical? Então essa é a minha pergunta, não sei se eu fui claro. Simplesmente colocar uma questão para a banca, para a mesa, o senhor vem com a qualificação, né? Colocar só uma questão que é o seguinte: nós estamos vivendo um contexto, quando nós olhamos para o passado recente, nos anos 80 e até mesmo nos princípios dos anos 90, havia uma disputa no movimento sindical entre, digamos, a CUT e a Força Sindical e anteriormente a CGT. Começa no governo Collor, mas aprofunda-se no governo Fernando Henrique Cardoso, um processo em que as duas centrais, a Força e a CUT, vou usar um termo, não sei se seria correto, são cooptadas pelo governo num processo em que o Estado, os empresários e os trabalhadores compõem o CODEFAT, e a partir daí sai uma série, digamos assim, de políticas governamentais, mas que são geridas pelo CODEFAT, ou seja, pelo governo e pelos trabalhadores e patrões. Eu gostaria de saber na banca, como é o caso do Planform, recurso para o BNDES e uma série de outras questões. Se isso seria um corporativismo, como é que nós poderíamos pensar essa questão?
âmbito eleitoral, né? Tem mais poder na urna. E parece que pode chegar para o governador, o principal estado da federação, ano que vem, pode chegar a presidente, o Lula, com uma base mais ampliada, né, de sustentação política. Quer saber que, sei lá, o que, na sua opinião, o PT pode fazer aqui? E uma outra pergunta é o seguinte, nessa balaio de gado que se chama crise disso, crise daquilo, se a ideia, eu acho que foi até um curso que você deu, a ideia de sujeito coletivo, possibilidade de ruptura, se também se esboroou essa modernidade, né? Porque ontem, estávamos falando do negar o existente ontem, né? Será que dá para negar o existente pelo sujeito coletivo revolucionário? Né? Essa forma, não importa qual que sujeito seja. Algumas questões mais espinhosas vou deixar para os meus colegas. Eu queria só comentar o tempo de exposição inicial não permite que algumas ideias, alguns problemas fiquem mais claros. Eu gostaria de lembrar dessa... eu lembro isso porque eu andei lendo alguma coisa esses últimos dias. Essa greve dos metalúrgicos, que é uma campanha salarial, na Itália, tem uma novidade que vem chamando a atenção. É a participação de precários. É uma novidade, quer dizer, os movimentos anteriores eram sempre conduzidos pela velha tradição sindical. Os operários da fábrica, com seus direitos, fortemente vinculados à central sindical, à TGL. Nesse momento, quer dizer, já há uma participação de precários junto com esses trabalhadores, digamos assim, ainda estáveis nas fortalezas do fordismo, né, por assim dizer. Então há alguma coisa que se move. No caso da Grécia, essa greve e mobilização bastante intensa gira também em torno da questão de salários e de direitos, mas tem outras implicações. Não sei quantos estão informados disso. O processo da unificação europeia, o Tratado de Maastricht, exige a redução dos direitos sociais em todos os países, num patamar mínimo. É isso que está sendo feito na Grécia. Agora, num país bastante pobre, como é a Grécia, isso significa uma tragédia social. Claro que é só bom lembrar que é o Partido Socialista que está fazendo isso, né? O PASOK, no caso da Itália. A outra questão que foi dirigida especificamente a mim, em relação ao PT no governo, tenho a impressão que a exposição do Álvaro e algo do que eu falei aqui já sugerem o que eu vou dizer em seguida. De fato, o PT tem hoje, na análise política de hoje, possibilidades de chegar ao governo. Necessariamente terá que governar com alianças, porque o objetivo é esse, é ganhar uma eleição dentro dessas instituições. Para governar vai precisar de maioria no parlamento. Para ter maioria no parlamento vai ter que fazer alianças com os outros partidos que estão no quadro. Quer dizer, não me parece que o PT vai conseguir qualquer tipo de maioria parlamentar. Você vai ter que se unir aos outros partidos de esquerda, ditos de esquerda, dessa área de esquerda. Todos eles também não terão uma votação muito significativa. Necessariamente terá que se aliar com um partido grande, mas ao centro, me parece o mais disponível, o PMDB. Efetivamente, se Itamar Franco sair candidato. Eu não vejo outra possibilidade, porque é dentro da regra do jogo. A regra do jogo é essa. Como também não me parece que as tendências prevalecentes, não é todo o PT assim, obviamente, mas as tendências as frações majoritárias no PT hoje, essa aliança que vai dar articulação mais aos grupos mais à direita, onde se destaca o Genuíno, que deve ser o candidato a governador de São Paulo, que não é amigo do Aires,
não tem nenhuma preocupação nesse momento, pelo menos eu não vejo, gostaria de estar equivocado, de vincular as suas candidaturas, as suas eleições, com algum tipo de mobilização e de organização social pela base. Quer dizer, nós podemos ter um exemplo, está certo que ainda é muito cedo, do que vem sendo esses primeiros meses do governo da Marta Suplicy. Quer dizer, a questão passa pelos jogos institucionais, pela questão das finanças, pela questão da maioria ou minoria na Câmara dos Vereadores, no Parlamento. Ou seja, o PT está hoje como um partido, digamos, social-democrata, inteiramente inserido nas instituições vigentes do país. Quer dizer, penso eu, e eu creio que pelo menos nessa mesa isso seja consenso, não é esse o caminho para uma transformação social mais radical que contrarie os interesses do capital, até pelos motivos que eu expus aqui anteriormente. Quer dizer, o centro, o núcleo do poder não se encontra aí, não se encontra no parlamento, não se encontra no poder executivo, está em outro lugar. Quer dizer, esse o nosso desafio: como organizar um movimento de base, ou muitos movimentos, né, de base, que claro que demandam em algum momento a centralização, para que se possa atingir esses objetivos. Quer dizer, não vai ser pela via eleitoral. Quer dizer, evidente que o PT vai tentar governar de uma maneira, como vem sendo, por exemplo, o governo Olívio Dutra, né, numa outra dimensão. Vamos governar com mais honestidade, sim, olhando um pouco mais de preocupação a questão dessa miséria generalizada, mas vamos tentar fazer um crescimento com distribuição de renda, mas não vai passar disso. Quer dizer, não pode passar disso. Aliás, não se quer passar disso, porque não é essa a estratégia. Não é esse o objetivo. Quer dizer, há, claro, frações dentro do PT que em algum momento terão que partir para a cisão. Não sei qual vai ser o momento adequado, não sei se é agora ou mais para frente, isso também é uma questão polêmica, mas em algum momento o PT vai ter que cindir, porque há frações que continuam interessados numa luta socialista mais efetiva, mais concreta, mais real, que não é o caso das frações majoritárias e hegemônicas dentro do PT hoje. Isso. Não sei se resolveu. Não falei tudo, mas enfim, depois eu tento. Esqueci de dar outra pergunta. Olha, sobre a questão que o Renan colocou, eu acho que ela me permite citar uma avaliação sobre o que eu considero, às vezes, uma falsa questão. Não da tua fala, mas às vezes aparece no debate. Veja, as transformações do mundo do trabalho, decorrentes da ofensiva do capital e do refluxo da luta de caráter classista, uma análise sobre isso não é uma análise economicista. Não. Eu aqui me reporto ao Lukács de História da Ontologia do Ser Social, onde ele fala, bom, as escolhas, não é escolha racional, não. Os movimentos se dão em cima de causalidade, que são o resultado de lutas anteriores. Quer dizer, eu entendo o trabalho do Ricardo Antunes, e sou suspeito para falar, né? Porque fui orientando dele ao longo da minha formação toda. Mas eu entendo o trabalho do Ricardo Antunes como um esforço muito fecundo para captar a dinâmica do real. Não é possível contrapor ao que equivocadamente às vezes se rotula de economicismo um politicismo. Os próprios projetos de embate, eles têm que levar em conta isso. Algumas críticas às vezes feitas
vão na direção de dizer, bom, mas quando é que a classe operária foi maioria em algum país? Não se trata de classe operária, se trata de um conjunto cada vez mais complexo, heterogêneo, fragmentado, de indivíduos, de homens e mulheres que vivem uma condição fundamental, a de possuidores da sua força de trabalho. Eu até tenho uma certa resistência hoje em utilizar categorias como proletariado, porque, a menos que entendamos por proletariado essa identidade fundamental. Então, tem dois autores que me vêm à cabeça em cima da questão que você coloca. O Alambir, eu acho que ele tem um diagnóstico correto quando ele fala, olha, o que está em crise é uma herança de sindicato. É a herança social-democrata. Seja na vertente revolucionária, entre aspas, ele está pensando no sindicato atrelado à cúpula stalinista e aos seus desdobramentos, seja o sindicato social-democrata na sua vertente claramente reformista, a social-democracia mesmo. Ele fala, é isso que está em crise. Crise no sentido de caducou, não será por aí. Eu acho que essa é a tragédia maior daqueles que no campo da própria CUT ficam levantando a bandeira das câmaras setoriais, da negociação, quer dizer, combinou com o inimigo, que nem cobrança de falta combinada, precisa combinar com o goleiro, senão não dá certo. O outro autor, o Gramsci, e aí sim, combatendo análises economicistas que existem. Quer dizer, as crises econômicas são por si suficientes para desdobramentos decisivos? Não. Se uma força política permanentemente organizada, eu acho que a fala do Álvaro vai um pouco nessa direção, não se constituir com claros traços anticapitalistas, não vai acontecer nada. O capitalismo não vai ruir pelas próprias contradições. Se assim fosse, talvez já tivesse ruído. É preciso fazer aí essa mediação, Agora, é muito difícil. E eu não vou falar da casa alheia, não. Nós, professores hoje das federais, vivemos muito concretamente o que é que significa a constituição do universo dos trabalhadores precarizados na atividade docente. As universidades federais hoje já contam com 30, 35, em algumas delas com 40% da força de trabalho docente, a figura do professor substituto. As estaduais talvez não vivam isso de maneira ainda idêntica, mas caminham para isso. A figura do professor horista. E no caso das federais, do professor horista, que acaba inclusive absorvendo uma sobrecarga de trabalho que já existe sobre os efetivos. Então você percebe que é muito complicado, é absolutamente necessário a integração, no sentido de articulação de luta política entre aquilo que alguns chamam de estratégicos e estáveis, estratégicos do capital, estratégicos e periféricos. Porque, obviamente, o trabalho sobre o capital sempre foi precarizado. O que nós vivemos hoje é uma intensificação dessa lógica, dado, entre outros aspectos, o fato do refluxo do movimento sindical mais combativo. É difícil, mas é absolutamente necessário. Quer dizer, essa notícia da articulação com os precarizados nessa greve na Europa, ela para mim apenas atesta o seguinte: a classe trabalhadora na Europa hoje é mais nervosa do que foi nos anos 90. Quer dizer, nós vamos de novo ficar uma década defasados. Esse é o problema. O caso dos petroleiros. Qual foi o resultado da quebradeira sobre o movimento sindical dos petroleiros? Isso que nós estamos vendo aí. Por que a P36 afundou? Por que tem apagão? Além da incompetência de quem se acha competente, além da lógica da anarquia da produção capitalista no ramo hidrelétrico no Brasil, é óbvio que o fato do capital deitar e rolar no controle disso dá no que está dando. E ainda se falava até 6 meses atrás,
vamos retomar o crescimento. Mas que crescimento vai retomar com o apagão? Né? Então, o projeto de um movimento sindical para além do capital é um grande desafio. O Estiva Mesaros diz que os partidos e sindicatos operários estão, nesse momento, negados exatamente pelo seu processo de institucionalização. Qual é o horizonte? O horizonte é a eleição. Qual é a próxima pauta do Congresso da CUT? É a eleição. E aí ficamos nesse negócio aí. Vou tocar duas das questões levantadas. Primeiro, tenho que confessar que, do ponto de vista do marketing pessoal institucional, sou uma negação. Porque eu deveria ter apresentado aqui a revista na qual eu faço parte do conselho editorial e não fiz, que é a revista Outubro. Mas eu vou aproveitar uma pergunta que foi colocada aqui para dizer: nós fizemos uma reunião na semana do dia 5, foi no dia 5 de maio, que era uma reunião de fundação do Instituto de Estudos Socialistas, um instituto dedicado à formação política sindical e à divulgação das ideias socialistas. E nessa discussão fizemos um debate sobre formação sindical. E um dos trabalhos que foi apresentado nesse debate vai estar provavelmente no número 6 da revista, que toca justamente num dos temas que foi colocado aqui, acho que pelo Roberto, né? Que é o problema do FAT. Englobado, claro, numa discussão mais aprofundada aí sobre o que é formação sindical. E nesse trabalho, a expositora, membro do conselho da revista, ela nos informava de que atualmente o FAT, o dinheiro do FAT movimentado, do Fundo de Amparo do Trabalhador, movimentado pela Central Única dos Trabalhadores, quem está pesquisando já deve saber, na verdade, ele é menos, que aí entraria o dinheiro movimentado pela força sindical também. Mas, de qualquer maneira, é 6 vezes superior ao orçamento anual da CUT. Ou seja, 6 vezes a mais do que o orçamento da CUT vem de verbas, ou seja, do que a CUT recebe com base na contribuição dos sindicatos, vem de verbas encaminhadas pelo governo federal. Isso me faz lembrar uma frase que Gramsci cita de Vítor Emanuel, referindo-se ao Partido Democrático Radical no processo de unificação italiano, o Partido da Ação. Ao Partido da Ação, dizia: lo abbiamo in tasca, nós o temos no bolso. A rigor eu poderia dizer algo semelhante com relação à CUT, ou seja, o Fernando Henrique pode muito bem rir com os seus comparsas e dizer: olha, a direção da CUT nós a temos no bolso, porque com um orçamento estimado em 6 vezes o orçamento anual da CUT, isto aí não é exatamente uma forma de computação do movimento sindical, é mais uma forma de corrupção do movimento sindical, porque aí não se trata de debate de ideias, aí se trata de aproximadamente 6, 7 milhões de reais. Isso para manifestar a opinião sobre o tema que você colocou. Eu acho que é um processo bem mais complicado apenas do que uma computação ideológica. Há um processo de incorporação desses dirigentes sindicais a um universo que não é o universo da classe trabalhadora. Basta nós vermos o estilo de vida, por exemplo, de um ex-dirigente sindical como Luiz Antônio Medeiros, né? Até há pouco namorado de uma socialite paulistana, para ver o que isto pode, e morador dos Jardins, né? Para ver o que isto pode representar como futuro da Central Única dos Trabalhadores. O segundo tema que eu gostaria de colocar é, na verdade, o tema que eu desenvolvi na minha apresentação inicial, que é a pergunta que foi colocada a respeito do Partido dos Trabalhadores em 2002. Em 1995, já trabalhando na perspectiva de 1998, o Partido dos Trabalhadores formulou uma proposta de crescimento com distribuição de renda que se sintetizava nos documentos da seguinte maneira:
uma política de renda nacional negociada entre trabalhadores, governos e empresários, que aciona as câmaras setoriais de forma articulada com uma política industrial e agrícola ativa e a utilização de mecanismos de controle e punição de práticas abusivas, etc, etc. Na campanha eleitoral de 1998, numa coligação, diga-se de passagem, com o Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola, este programa se materializou na forma de um projeto de desenvolvimento nacional. Ponto. A rigor, o que aparecia nos debates, embora isso não estivesse nos documentos, mas, por exemplo, Marcelo Rilente, no seu livro Busca do Povo Brasileiro, cita um debate dele com José Dirceu, secretário-geral do PT, até há pouco, se não me falha a memória, no qual o que aparecia nos discursos dos dirigentes petistas, dos dirigentes da sua fração majoritária, retomando o cuidado que Marcos teve, era de que o PT, na verdade, se apresentava como a fração, como projeto político, como único projeto político, na verdade, de dar vazão ao crescimento da indústria nos marcos do capitalismo, ou seja, o processo de desenvolvimento industrial ainda nos marcos do capitalismo. Ao contrário de Fernando Henrique, que já teria demonstrado sua incapacidade de promover este crescimento econômico. Agora, se este o limite, se esta promessa utópica que nos é feita, como promessa utópica, é muito pobre, né? Ou seja, um futuro tão perto de nós, um futuro tão distante, na verdade, do que seria um projeto ou afirmação de uma alternativa dos trabalhadores, ou de uma verdadeira alternativa de esquerda, na verdade tem um caráter aí, no mínimo decepcionante. A tendência de desmoralização da esquerda, se não conseguir contrapor a este projeto uma alternativa própria, pode ser muito grande e é um risco que se está correndo. Em 98, lembro vocês que Cristóvão Buarque apresentava como provável ou como proposta de ministro da Fazenda, ninguém mais, ninguém menos, para os primeiros 100 dias de governo do que o próprio Pedro Malan. O governo da Marta Suplicy trouxe para a Secretaria da Fazenda, ninguém mais, ninguém menos do que João Sayá, ministro do Planejamento do governo José Sarney. Eu acho que isso um pouco nos dá as possibilidades que se avizinham para o futuro, se não conseguirmos articular, na verdade, um projeto ou uma alternativa programática que se contraponha e que derrote este projeto e esta alternativa programática, que é o projeto da fração dirigente da esquerda brasileira. Bom, tentar pensar a questão do Renan primeiro, né? Você falou que o sindicalismo passa por uma crise política, pelos limites que atravessa a dimensão propositiva, e uma crise ideológica. A crise propositiva, né? A crise política não decorre do limite propositivo, mas o limite propositivo já é a decadência da perspectiva política, né? Do sindicalismo. Então é o inverso, tipo, não vem porque abraçou o propositivo que entrou nesse refluxo. Pelo contrário, o refluxo, né? O propositivo já é a consequência do refluxo, né? Isso aí eu tive a oportunidade de analisar quando fiz a minha tese de doutorado, né? E eu acho que isso fica bem explícito e tem diversas outras evidências. Tem no sindicalismo inglês também, no Tuque. Quando é que o Tuque ele recua? Ele recua na hora que ele está arrebentado pelo governo Margaret Thatcher. O que eles vão dizer? É o New Labour, né? Ou seja, está no refluxo, abraça outra perspectiva, né? Mas que é tipo uma perspectiva que já vem se desenvolvendo todo ao longo do século XX, né? Agora, essa crise foi uma crise ideológica, né? Na verdade é uma crise política ideológica, né? É uma crise que perpassa todos os poros do sindicalismo e dos sindicatos. Abandona a crítica e busca a solução pragmática, né? Realmente, sindicalismo propositivo e busca a solução pragmática, né? Se a gente pensar, por exemplo, alguns elementos só: defesa das cooperativas é o campo do pragmatismo, né? Cooptar aposentados, que é o que está fazendo o sindicalismo italiano agora, aumentou o nível de taxa de sindicalização, mas em cima também fortemente do que dos aposentados, né? Sindicalismo de serviços,